Mateus, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Diz assim o texto: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Uma das grandes dificuldades do ser humano é superar algumas coisas que lhe sobrevêm. E o mundo fala muito em superação. O mundo usa muito essa terminologia e essa expressão para motivar as pessoas. Superação. É necessário superar os obstáculos. É necessário superar as limitações. Vencemos por meio da superação. Mas o que de fato é isto? Como podemos superar? Como podemos experimentar superação? Nós vamos olhar para este texto, nos apropriar dele e vamos nos guiar pelo tema Superando Tempos Difíceis, onde de fato a superação fundamentada na Escritura deve nortear a sua vida e mudar o seu caminho, talvez. É importante nós lembrarmos que, em muitos sentidos, nós vivemos tempos difíceis. Em todos os segmentos da vida, experimentamos tempos difíceis, mais longos ou mais curtos. Em toda a nossa dinâmica de vida, em todo o cenário, em toda a tela da nossa vida, existem tempos difíceis, ou existem tempos difíceis. E nós rompemos, nós avançamos, nós seguimos em frente. Mas outros seguem em frente com os resquícios, as marcas, as mágoas, as debilidades causadas por aqueles tempos que jamais conseguiram superar de fato. Tempos difíceis que permaneceram difíceis e deixaram marcas difíceis na vida de muitos. Podemos citar, por exemplo, que muitos vivem tempos financeiramente difíceis. Aliás, esse tem sido um tempo muito longo na vida de muitas pessoas. Podemos citar também o nosso país, por exemplo, que vivemos tempos difíceis com relação à segurança, vivemos tempos difíceis com relação à política e à administração pública, vivemos tempos difíceis com relação ao conceito de unidade, de povo, de nação, de tolerância. Vivemos tempos difíceis no que diz respeito ao princípio de moralidade, aos fundamentos da família. Vivemos tempos difíceis no que tange à espiritualidade cristã. Há massivamente um esmagamento da genuína espiritualidade em nossos dias. Portanto, são tempos difíceis. Todo tempo tem a sua peculiaridade e toda família, toda pessoa experimenta para si mesmo em suas particularidades tempos difíceis. O texto que nós lemos é um prenúncio de Jesus. Jesus não é sem motivo e não é sem gabarito que toca nesse assunto aqui no início do capítulo 5 de Mateus.
O capítulo 5 de Mateus, especialmente essa seção, descreve o caráter essencial do cristão, aponta para a essência do crente, aquilo que o forma, aquilo que o identifica, aquilo que o diferencia de todo o resto da humanidade. As características celestiais estão delineadas de forma vívida nestes versículos até o verso 10. Mas no verso 11 e o verso 12, Jesus intensifica, Jesus faz margens mais grossas nessa sua apresentação do cristão, pois ele aponta e dita tempos difíceis na vida da igreja, na vida do crente, na sua vida e na minha vida. Mas ele não faz isso apenas como um homem que está debruçado numa missão de falar o que vai acontecer de mal. Ao contrário, ele viveu isso, ele experimentou isso. No capítulo 4, narra ou descreve, é registrado, o tempo de Jesus no deserto. Ele acabou de sair de 40 dias e 40 noites de jejum e oração, tempo no qual foi massiva e insistentemente tentado por Satanás. De todas as maneiras, Satanás tentou enredá-lo de sua missão, tentou demovê-lo de sua essência, tentou mudar aquilo que ele é, tentou deformar Cristo, como fez com o primeiro Adão. Jesus então chama os seus discípulos, verso 1 diz que as multidões o seguem. Jesus vê as multidões, ele se assenta e os seus discípulos se aproximam e ele passa a ensiná-los. Ele começa a falar com a igreja, com você e comigo, e ele então descreve o nosso caráter. Assim é a igreja, assim você será. Essa é a essência do céu, este é o caráter celestial. Mas haverá tempos difíceis, haverá momentos que você poderá questionar a sua fé, haverá momentos que você poderá questionar o amor de Deus, haverá momentos que você poderá questionar a presença de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus, haverá momentos que você poderá se questionar como um cristão genuíno, você poderá massacrá-lo, duvidando de que você de fato crê, por causa da sua fragilidade no momento, da circunstância que toma a sua vida e a sua história. Como superar tempos assim? Que haverá, e Jesus já disse. Jesus nos ensina algumas lições para podermos superar tempos difíceis. Primeiro, ele nos diz o que fazer quando tempos difíceis vêm sobre nós. O verso 12, ele começa dizendo assim: regozijai-vos e exultai. Veja, é algo completamente inédito isso que Jesus diz. É algo completamente fora da caixa. É algo completamente diferente. É algo que o mundo jamais diria. É algo que um amigo seu jamais diria. Olhe isso à luz do verso 11. No verso 11 ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois quando vocês enfrentarem tempos difíceis. Note que isso é por causa da fé e não por causa de más decisões ou por agir como um malfeitor, como pontua Pedro. Não. Jesus diz que quando você enfrentar tempos assim, quando tudo parecer contra você, você deve regozijar e exultar. Veja, amados irmãos, que quando tempos difíceis nos atingem, Jesus diz para nós: não haja como o mundo, não reaja como o mundo, não seja mais um a usar as mesmas armas que regem, governam e dominam as ações do mundo desde Adão. Não repita
os mesmos erros, não se comporte como um cidadão terreno, pois você não é mais. Não replique aquilo que engrossa a ira de Deus sobre os homens. Não imite aqueles que não podem, não devem ser imitados. Não faça aquilo que era próprio de você quando estava sem Cristo. Quando tempos difíceis vier sobre você, vá a Cristo, debruce-se aos pés de Cristo, regozije-se e exulte. Quando Jesus diz isto, Ele não está depreciando a dificuldade, mas Ele está nos colocando no devido lugar. Ele está nos dizendo que o cristão não pode deixar de ser cristão por um tempo. Se ele vive uma alegria perene, se ele tem a sua alegria em Cristo, se a sua alegria é eterna, se a fonte da sua alegria jamais passará, se a presença do seu Redentor é inalienável, ele não pode viver um tempo no qual não haverá alegria nele. Ele não pode dar uma pausa nessa vida com Jesus. Ele não pode dar férias à sua vida de exultação e deleite naquele que é a razão da sua existência, a motivação da sua vida. Não há e não pode haver tempos difíceis que roubem de você um motivo, a sua essência de exaltação. Veja que Jesus usa duas terminologias ou duas expressões, dois termos, nessa indicação do que fazer. Primeiro ele diz, regozijai-vos. Este verbo indica uma ação intencional, pensada, planejada. O cristão sabe por que regozija, e ele regozija-se continuamente, intencionalmente. Ele tem uma vida consciente daquilo que ele é, e isto o leva a regozijar-se. Mas ele usa uma segunda expressão, exultar. Regozijai-vos e exultai. Essa expressão indica uma ação contínua, não interrupta, é o estado do cristão. O mundo pode cair ao seu redor, o mundo pode se pôr contra ele, ele pode não encontrar justiça em ninguém neste mundo, mas ele jamais deixará de exultar, porque isso é parte da sua essência, isso é o cristão. O cristão é um comunicador, um exalador de exaltação diante de Deus. Este é o testemunho dele diante dos homens e do mundo falido e caído. O que fazer quando tempos difíceis vêm sobre nós? Regozijai-vos e exultar. Saiba quem você é. Faça aquilo que é próprio de quem você é, conscientemente. Faça de forma contínua. Lembremos aqui de alguns personagens. Talvez você se questione, mas que isso que ele está falando? Que isso? Isso não faz sentido. De fato, para o mundo é loucura. Não fez sentido para Paulo e Silas na prisão, quando estava lá acorrentados, presos, sob ferros nos pés, depois de terem levado uma coça de chicote romano, injustamente encarcerados, eles cantavam na prisão. Isso que Jesus está dizendo aqui, tempos difíceis, há exultação, há regozijo, porque há a presença de Deus consoladora, e essa vida não é o prêmio de Deus para nós. Podemos lembrar, por exemplo, me fugiu o nome do personagem agora, foi apedrejado, Estevão foi apedrejado depois de uma pregação extraordinária, e enquanto era assassinado, ele está com seu Deus e clama para que Deus não impute a eles o pecado, repete as palavras de Jesus. Ele tem tempo
assim que o cristão lida com tempos difíceis. O cristão não age em tempos difíceis como os ímpios fazem. O cristão mostra para os ímpios como o cristão age. O cristão demonstra regozijo e exultação diante do seu Deus, porque sabe que o seu Deus exerce absoluto controle sobre os tempos de paz, mas também sobre os tempos de guerra. Segundo ensino que Jesus nos traz, é por que nós devemos fazer mais coisas para superar tempos difíceis. Ele primeiro nos ensina o que fazer e agora nos ensina por que fazer isso. Veja o segmento do texto: regozijai-vos e exultai, verso 12, porque é grande o vosso galardão no céu. Jesus afirma que há recompensa para aqueles que reagem com regozijo e exaltação. Obviamente que ele não nos diz que devemos fazê-lo por causa da recompensa, mas a recompensa é a cereja do bolo, é o prêmio daqueles que de forma legítima não vendem a sua fé e são aquilo que são em qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas principalmente quando Jesus pontua aqui que porque é grande o vosso galardão nos céus, Ele está encorajando-nos a mantermos regozijantes, exultantes, porque o nosso coração, o nosso prêmio não é terreno. Há recompensa, e essa recompensa não pode ser comprada, não são os homens que dão, não pode ser conquistada nessa terra. A nossa recompensa vai muito além da expectativa. Lembre-se de que a perseguição, de que a luta, de que os tempos difíceis, de que a escassez e a fragilidade que vivemos, de que a corrupção do mundo em que estamos, em todos os níveis, não podem tirar de nós a recompensa que nos é garantida em Cristo, porque é grande o vosso galardão. A recompensa para você, a recompensa para nós, desenvolver, amados irmãos, as características próprias do cristão, essas descritas até o versículo 10 do capítulo 5, não apenas fortalecem a nossa fé e nos tornam robustos, mas elas também nos garantem um prêmio jamais visto, algo especial da parte de Deus. Esta ação, esta preservação nos galardoa nas regiões celestiais. Essa é a recompensa daqueles que com fidelidade e obediência honram a Cristo. Em tempos difíceis nós regozijamos e exultamos, porque há galardão para nós, a recompensa para nós. Nós não nos portamos com ímpios, porque não somos, e porque eles não terão recompensa como essa. Portanto, regozijai-vos e exultai. Fazer isto sabendo que há galardão, mas há um terceiro ensino da parte de Cristo para nós. Ele nos ensina também a motivação para superarmos os tempos difíceis. Veja aí o que ele diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus e não na terra. Os nossos olhos não estão aqui. A nossa motivação não é terrena. Por que o cristão não se mete em circunstâncias que o expõem ao ridículo e à execração pública? Por que o cristão não se envolve em situações que expõem a honra de Cristo à execração pública? Por que o cristão não usa as armas mundanas? Por que o cristão não vive reclamando? Ele não é um pessimista
vista contínuo e sistemático, porque isso não é próprio do cristão, porque o cristão não tem o seu coração na terra. Ele não olha para a terra como a sua recompensadora. O cristão não tem na terra, no mundo e naquilo que o mundo oferece, o que faz brilhar os seus olhos e arder o seu coração. Não. O cristão vive pelo céu. O cristão ama o céu. O cristão caminha para o céu. O cristão tem a sua cidadania no céu. Ele flamula as bandeiras celestiais e não as terrenas. Ele não vive segundo as filosofias terrenas. Ele não age segundo aqueles que são próprios da terra. Ele não usa as armas terrenas e não são motivados pelas conquistas terrenas. O seu tesouro não está aqui. O seu tesouro está no céu. Por isso que Jesus diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Lembre-se de onde você é. Lembre-se de para onde você está indo. Lembre-se do lugar que irá recebê-lo, os céus. Quando Jesus pontua isso, Ele está nos ensinando que, apesar dos tempos difíceis, nós precisamos nos lembrar que somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos vivendo o nosso tempo de peregrinação. Ainda estamos caminhando em direção ao nosso sabá. Ainda estamos a caminho do descanso que nos é guardado em Cristo. O nosso descanso que é Cristo na eternidade. Nós ainda estamos a caminho da glória celestial. Nós ainda estamos a caminho do lar. Nós ainda estamos a caminho dos palácios de Deus, da casa do Pai. Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é no céu com Cristo. Por isso, nós temos que olhar para os tempos difíceis e saber que eles vão passar. Quando a peregrinação terminar, tudo aquilo que era próprio da terra e do seu princípio caído passará também. E nós estaremos com o Rei, com o noivo. Nós somos motivados pelo céu, amados irmãos. Os tempos difíceis são apenas uma marca, uma ruga, um ponto que nos lembra a queda e nos faz olhar para Cristo. Os tempos difíceis são apenas um método didático de Deus de nos ensinar que este mundo é caído e não merece ser amado, ao ponto de abandonar a nossa missão e a nossa peregrinação. Este mundo caído não é o nosso lugar. Portanto, os tempos difíceis nos dão foco e nos fazem olhar para o Cristo que nos receberá e que caminha conosco para a pátria que é a nossa pátria, para o lar que é o nosso lar, nos céus com Cristo. Por isso nos motivamos a superar tempos difíceis e por isso tantas pessoas naufragam. Muitas pessoas naufragam porque o seu coração está aqui, porque o seu tesouro está aqui. Muitas pessoas se desesperam de sua vida em momentos difíceis, em tempos difíceis. São incapazes de superá-los, porque amam tanto as coisas deste mundo, as pessoas deste mundo e este mundo, que não conseguem vislumbrar aquilo que lhes é seguro no céu. Motive-se pelo céu e não pela terra. E por fim, Jesus nos ensina uma quarta lição importante. Ele nos apresenta o exemplo para superar tempos difíceis. Veja o final do verso 12: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Você não é o único, é isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Seus discípulos estão em torno dele. Ele começa dizendo: bem-aventurados sois, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, os que choram, os mansos,
os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. E aí ele descreve como é que será essa perseguição. Eu imagino os discípulos assustados. Tem que esse negócio aí. Eu quero ser liberto. Ele fala, vou ser perseguido. Ele fala que vão mentir contra mim, que eu serei injuriado, não haverá justiça neste mundo. E aí Jesus aponta para eles e diz assim: olha, você não é o único, meu amigo. Você não é o único. Outros já viveram isso. E após vocês, outros viverão. Ele diz aqui: assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eles foram perseguidos, eles foram mortos, eles foram acusados, eles foram presos. Me faz recordar aqui o exemplo de Jeremias. Jeremias foi desacreditado, ele foi preso, ele apanhou, ele foi lançado no poço para morrer de fome e sede, foi alimentado a pão e água, ele foi sequestrado. Jeremias sofreu todo tipo de injustiça social no seu tempo e no período do seu ministério, 40 anos de ministério. Jesus disse para eles: olha, você também vai. Outros sofreram isso. Motive-se nisso. Entenda que você não é o único e não será o único. E isso, amados irmãos, mudou a vida desses homens. Isso transformou a vida desses homens. Em algum momento da história, tempos difíceis farão-nos ou tentarão impor contra nós ou abandonar a nossa fé. Muitos hoje têm abandonado a fé por viver momentos que apenas arranham suas emoções, mas haverá tempos em que virão sobre nós e provavelmente aparecerão contra nós situações que forçarão as pessoas a negar verbalmente a sua fé, como acontece em outros países neste mundo. Hoje, pessoas que são ameaçadas de morte e são mortas por causa da fé. Pessoas que no passado, diante das pedras sobre elas, sustentaram a sua fé em Cristo. Pessoas que, lançadas aos leões, sustentaram a sua fé em Cristo. Podemos lembrar de Daniel aqui, antes dos discípulos. Nós podemos lembrar dos discípulos, porque logo após a subida de Cristo, logo após o avanço da igreja, Tiago foi morto, decapitado. Eles viram isso acontecer. Jesus os preparou para tempos difíceis, para tempos nos quais a sua fé seria questionada, mas eles deveriam manter-se firmes, porque não eram os únicos e não seriam os únicos. Há exemplo de cristãos na história que se mantiveram firmes, não foram vencidos pelos tempos difíceis, porque a sua fé era robusta, porque criam num Deus verdadeiro, num Deus soberano, num Deus amoroso, num Deus de graça, num Deus redivivo. Eles acreditavam que Deus estava com eles e que o céu merecia a sua vida e a sua morte. Amados irmãos, não deixem os tempos difíceis vencê-los. Supere-os, mas supere-os como cristão. Depois do tempo apostólico, em que somente João, segundo a tradição da igreja, não foi assassinado, mas preso e exilado. Depois do tempo apostólico, muitos outros passaram por tempos difíceis, queimados, decapitados,
lançado aos cães e às feras. Muitos passaram pela injustiça do império e da própria igreja que se formou depois. Muitos sofreram a tentativa de ter sua fé aniquilada e muitos questionaram a sua fé por causa da miséria que viviam, tempos difíceis. Mas a igreja de Cristo, essa descrita no capítulo 5, aquela com a essência celestial e o coração do céu, não negou a sua fé, superou, seguiu em frente e encontrou com o seu rei. Em nossos dias, em nossos tempos, nós somos chamados para agir nos tempos difíceis como cristão genuíno. E somente um cristão genuíno é capaz de superar os tempos difíceis de forma altaneira e vitoriosa. Portanto, eu quero concluir ponderando o seguinte com você. Primeiro, não existe circunstância ou não existem circunstâncias que valham o sacrifício e a renúncia do que nos aguarda na eternidade com Cristo. A eternidade com Cristo é impagável. Mantenha-se firme. Segundo, a obra de Cristo é suficiente para que você renuncie tudo, até seus desejos, para manter a sua fé robusta. Então faça. Não se deixe vencer pelas circunstâncias, porque o seu Deus, o seu Salvador, não é circunstancial, é eterno. Deus lhe abençoe e sustente, que Deus revigore o seu ânimo e o ajude nos tempos difíceis que você vive, superá-los, vencer e seguir em frente, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Logo em seguida nós daremos alguns avisos. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu nome santo e reto, pela graça que nos concede em Cristo, por sermos chamados para compor um povo diferenciado, cuja salvação é certa, cuja pátria é celestial. Ó Deus, muito obrigado por nos fazer parte de um povo que já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Dá-nos a tua graça a fim de que as nossas fragilidades e inclinações não nos façam questionar a nossa fé e a obra de Jesus. Ó Deus, nos ajude a superar os tempos difíceis que vêm sobre nós. Nos ajude a comportar-nos como cristãos genuínos, regozijando e exultando e exalando o bom perfume de Cristo, a essência celestial. E que o mundo veja em nós aquilo que os constrange e aquilo que eles escondem. Que o mundo veja em nós a cura para o seu problema e a luz para a sua escuridão. Tenha Deus misericórdia do povo, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.